Imagina a seguinte cena acontecendo agora mesmo, numa grande avenida de uma metrópole qualquer do Brasil. Tá, tô imaginando. De um lado, tem centenas de pessoas, elas fecharam a rua principal, estão com aquelas faixas imensas, megafones, baterias, e estão defendendo abertamente, assim, em alto e bom som, a legalização das drogas. Certo. Aquele barulho, aquele movimento social vibrante. Só que, a poucos metros dali, tem uma barreira. A famosa barreira policial. Exato. Uma linha de policiais perfeitamente alinhados, escudos a postos, observando cada movimento daquela multidão. E o ar fica denso, sabe? Fica muito tenso. É o cenário clássico de um choque constitucional, na verdade. Pois é. E o grande dilema que paira ali no asfalto é exatamente esse. Como que a autoridade policial, no calor do momento, decide a linha exata entre proteger a liberdade individual de quem está protestando e a obrigação do Estado de agir contra um possível crime. Olha, é a teoria pura do direito colidindo com a realidade da rua de uma forma bem crua. E é por isso que a nossa imersão de hoje é tão essencial. Com certeza, porque para quem está estudando para a área da segurança pública, tipo polícia militar, civil, federal ou penal, dominar o artigo 5º da Constituição vai muito além de marcar o X na questão certa. Exatamente. As bancas exigem a literalidade da lei, claro, mas o foco delas, assim, o que elas cobram implacavelmente são as zonas de atrito. Os limites e as exceções, né? Isso. A prova quer testar a mentalidade do futuro agente. E para construir essa mentalidade, sem cair nas armadilhas da prova, a gente precisa entender a arquitetura dessas liberdades, porque a Constituição não joga os direitos ali de qualquer jeito. Tem uma lógica. Tem uma escalada claríssima aí. Uma escalada que começa na mente e termina na sociedade. Então a gente vai passar por 5 blocos hoje, começando pela expressão e religião, passando pela locomoção e chegando em reunião e a associação. Perfeito. Essa progressão é a chave para não só decorar, mas entender a lei de verdade. Porque a liberdade nasce abstrata, sabe? Ela nasce lá no pensamento e na capacidade de colocar isso para fora. A famosa liberdade de expressão. É. A regra básica que está no material é que é livre a manifestação do pensamento, bem como a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E sem censura ou licença prévia, certo? Exato, independentemente de censura. Mas, atenção aqui. Lá vem a pegadinha. É porque o examinador adora brincar com essa ideia de que a liberdade de expressão é absoluta. E não é. O texto traz o maior limite logo de cara, que é vedado o anonimato. Ou seja, a pessoa pode falar, mas tem que assumir quem é. A responsabilidade é o preço da liberdade. Bem isso. Se rolar um dano à imagem, à honra ou à segurança de alguém, o autor vai responder por isso. Pode ser um processo civil ou criminal, tipo calúnia ou difamação. Entendi. Mas então, voltando àquela nossa cena inicial do protesto. Da legalização das drogas. Isso. Se a expressão é livre e o pessoal tá lá de cara limpa, sem anonimato, um grupo pode ir pra praça defender a legalização de uma substância ilícita e não ser preso? Porque, assim, defender droga parece apologia ao crime, não parece? Olha, isso gerou muito conflito por muito tempo. Mas o STF já pacificou a questão na famosa Marcha da Maconha. Ah, sim. O que o STF decidiu? A Corte decidiu que defender a legalização das drogas no espaço público está garantido pela livre manifestação do pensamento. Discutir uma mudança de lei no Brasil não é crime, é exercício da cidadania. Nossa, mas a linha pro policial na rua parece muito fina aí. Mas tem um limite técnico muito cristalino traçado pelo STF. É imperioso que não haja incitação ou estímulo prático ao consumo imediato e, obviamente, não pode haver consumo de drogas no evento. Ah, tá. Subir no palanque para falar de política pública pode. Pode. Agora, acender um cigarro de maconha ali no meio da praça, aí é flagrante delito. O policial precisa dessa frieza para separar o que é expressão do que é crime rolando na hora. Faz todo sentido. E é fascinante ver que do pensamento a gente vai para um lugar ainda mais íntimo, que é a fé. Entrando agora na liberdade religiosa. Um tema riquíssimo e cheio de detalhes. A Constituição assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, garantindo o livre exercício dos cultos. Tá, mas como isso se aplica na segurança pública? Tipo, dentro de um presídio? Uma excelente aplicação. O indivíduo preso perde o direito de ir e vir, fato.
mas ele não perde a liberdade de consciência. Ele continua tendo o direito à fé dele? Isso. A lei garante a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. Então, o detento tem direito a ter um local de culto, ter livros religiosos, essas coisas. E o Estado organizar isso não ofende a laicidade. Ia te perguntar exatamente sobre laicidade agora, porque o Brasil é laico. Como que fica a presença de um crucifixo numa repartição pública? O Estado não estaria favorecendo uma religião? Muita gente confunde isso, mas tem o informativo 1160 do STF no nosso material que mata a charada. Símbolos religiosos em prédios públicos não violam a laicidade. Sério? Qual foi o argumento? O argumento é histórico e cultural. O STF entende que é uma manifestação da tradição da sociedade brasileira e não uma imposição do Estado sobre quem não é daquela fé. Caramba, interessante. E na hora de tirar foto para identidade ou carteira de motorista? Alguém pode usar um véu ou um hábito religioso? Pode sim. Isso está no informativo 1133. É permitido usar vestimentas ou acessórios religiosos na foto, mas tem um limite de segurança estatal inegociável. Que é mostrar o rosto. Exato. É imperativo que seja viável a adequada identificação individual. Se cobrir o rosto a ponto de impedir o reconhecimento, aí não pode. Tem também aquela decisão do STF sobre os cultos de matriz africana, né? O informativo 935. Importantíssimo para a prova. O Supremo declarou constitucional a lei que permite o sacrifício ritual de animais nesses cultos. É entendido como parte indissociável da liturgia. Perfeito. Agora, tem um conceito que eu sei que derruba muito candidato. A tal da escusa de consciência. Nossa, isso cai muito em prova policial. Tem que dominar. A regra é que ninguém perde direitos por motivo de crença ou convicção. O Estado não pune ninguém só por acreditar em algo. Certo, o Estado respeita. Mas a exceção é onde a banca bate. O indivíduo não perde direitos, salvo se ele invocar essa crença para se eximir de uma obrigação imposta a todos. Tá, mas se ele só recusar a obrigação, ele já perde o direito. Não. E é aí que está o pulo do gato. Ele tem que recusar a obrigação principal e, de forma cumulativa, recusar também a prestação alternativa. Deixa eu ver se entendi. O cara é convocado para o serviço militar obrigatório, mas diz que é pacifista. Isso, escusa de consciência. Aí o exército fala, beleza, então você vai fazer trabalho administrativo num hospital militar. Essa é a prestação alternativa. Se ele disser não para essa segunda opção também, aí sim ele perde os direitos políticos, por exemplo. Exatamente. É uma dupla recusa obrigatória. Cuidado com essa pegadinha nas alternativas da prova, porque eles adoram trocar a letra E pela palavra ou. E aí muda tudo. Malandragem pura. Bom, a gente falou de mente e fé, que são coisas invisíveis, mas a tensão aumenta quando o corpo físico começa a se mover pelas ruas. Aí entram as abordagens, o uso da força, a liberdade de locomoção, o famoso ir e vir. Que está lá no inciso 15. Qualquer um pode entrar, sair ou permanecer no país com seus bens. Mas tem um limite forte aí também, né? Tem sim. Cuidado com mais essa pegadinha. Essa liberdade ocorre em tempo de paz e nos termos da lei. Nos termos da lei, a gente vê todo dia. O juiz dá um mandado de prisão, a polícia prende em flagrante e o ir e vir do suspeito acaba ali. Isso, regido pelo processo penal. Mas e esse negócio de tempo de paz? O que acontece quando não é tempo de paz? É quando a coisa fica fia e o Estado precisa ativar os mecanismos de autodefesa, tipo o estado de defesa ou o estado de sítio. Nessas situações de crise grave. Isso. Nesses cenários, várias garantias são suspensas, as regras de busca e apreensão mudam e o próprio direito de locomoção e de reunião podem ser severamente restritos. O que nos leva perfeitamente para o próximo bloco. Porque se um indivíduo andando já gera atrito, imagina centenas de indivíduos indo para o mesmo lugar e parando lá. A famosa aglomeração. O direito de reunião. A Constituição protege esse agrupamento, né? Protege, mas tem requisitos exatos no texto. Para ser lícita e protegida, a reunião tem que ser pacífica, em locais abertos ao público e, atenção máxima aqui, sem armas. Se tiver arma, acabou a proteção constitucional. Acabou. Uma reunião armada não é manifestação, é ameaça à ordem pública. A polícia intervém na hora. E a questão da autorização?
Porque no imaginário da galera, para fechar uma avenida para o protesto, tem que ter autorização do prefeito ou da PM. Cuidado, porque a prova vai tentar te convencer disso, mas o direito de reunião independe de autorização. O Estado não é dono da rua para dizer se a galera pode ou não protestar. Tá, não precisa de autorização, mas precisa de alguma coisa, não precisa? Precisa do prévio aviso à autoridade competente. É o único requisito formal. E para que avisar se o Estado não pode proibir? Qual é a lógica? O próprio texto dá a resposta. É para não frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. É logística. Imagina 2 grupos rivais marcando no mesmo lugar e hora. Nossa, confusão na certa. O aviso serve para a polícia organizar o trânsito, mandar ambulância, evitar confronto. Mas e se for algo de última hora? Saiu uma notícia bombástica no rádio, o pessoal ficou indignado e foi direto para a rua. Ninguém mandou ofício para a prefeitura. Acontece muito hoje em dia. A polícia chega lá e manda todo mundo para casa porque faltou o aviso oficial. De jeito nenhum. O STF modernizou isso no tema 855. A Corte disse que não precisa de comunicação prévia oficial e burocrática. Ah, então como funciona? Basta que a informação chegue ao poder público. Se bombou no Twitter e a imprensa avisou, o Estado está sabendo. E sabendo, ele tem o dever de ir lá garantir a segurança. Sensacional, a realidade digital mudando a interpretação da lei. E a reunião é temporária, né? O protesto acaba, a galera vai para casa. Exato. Mas se eles resolvem ficar juntos de forma permanente e criar um CNPJ, por exemplo... Aí a gente entra no direito de associação, o último bloco de hoje. Que é plena para fins lícitos. Não precisa de autorização estatal para criar e o Estado não pode interferir no funcionamento. E claro, ninguém é obrigado a se associar ou a ficar associado. Liberdade total, mas na segurança pública, qual é a linha vermelha para criar uma associação? Atenção aqui de novo. É expressamente vedada a associação de caráter paramilitar, Grupos civis que copiam hierarquia, farda e armas do exército ou da polícia, tipo as milícias. exatamente. O Estado tem um monopólio do uso da força. Uma milícia armada é uma afronta à soberania do Estado. Entendi. E se uma associação normal, legalizada, começa a cometer crimes? Eu gosto da analogia da escola. Se o aluno faz uma besteira, toma suspensão. Vai para casa uns dias e volta. Se comete algo muito grave, é expulso. A analogia perfeita para as punições da associação. Tem 2 degraus, a suspensão das atividades e a dissolução compulsória. E olha, o prefeito ou governador não pode ir lá e fechar. Tem que ter o judiciário. Só juiz que mexe nisso. Isso. Para punição mais leve, que é a suspensão das atividades, exige só uma decisão judicial. O juiz manda parar e pronto. E para expulsão? A dissolução compulsória que acaba com tudo. Aí é o grau máximo. Exige a decisão judicial mais o trânsito em julgado. Ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso e o processo acabou de vez. Isso. É uma medida fatal. Então tem que ter essa segurança de que não foi um ato precipitado. E sobre representar a galera judicialmente. Tem uma regrinha sobre isso, não tem? Tem. A associação só representa os filiados se tiver autorização expressa deles. Mas tem uma exceção de ouro para a prova, que é a súmula 629 do STF. O que diz a súmula? Diz que no caso de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe, independe da autorização dos associados. A própria urgência supre a burocracia de pegar a assinatura de todo mundo. Olha, foi uma carga pesada de conhecimento, hein? Muito conteúdo de altíssima incidência. Então, antes da gente encerrar, bora fazer aquela mini recapitulação rápida para fixar? Eu falo o tema e você solta a senha de prova. Bora. Manda ver. Liberdade de expressão. Vedado o anonimato. A responsabilidade vem junto. Liberdade religiosa. Escusa de consciência, que precisa de dupla recusa. E proteção aos símbolos públicos por tradição. Locomoção. O direito de ir e vir. É livre em tempo de paz, nos termos da lei. Reunião. A galera na rua. Sem armas, sempre. Não precisa de autorização, mas exige aviso prévio, que pode ser até pela mídia. E associação. O vínculo permanente. Expressamente vedada para militar. E para acabar com ela, dissolução só com trânsito em julgado. Que resumo excelente! É isso que salva na hora da prova. E a mensagem final para o pessoal é sobre repetição e disciplina.
Entender onde a lei passa a linha entre a ordem pública e o abuso de poder é fundamental para as carreiras policiais. Com certeza. A banca não quer só quem decorou, quer quem pensa como agente de segurança. E essa foi só a primeira parte. No nosso próximo mergulho, a gente vai continuar no artigo 5º, mas entrando nos direitos de propriedade e segurança. A inviolabilidade de domicílio, que é o terror das operações policiais. Exato. Como que a polícia pode arrombar a porta de dia e de noite? Vai ser imperdível. E, para deixar a galera pensando, eu volto no nosso gancho do início. Aquela tensão no asfalto. Sim, porque o STF passa meses, às vezes anos, debatendo um inciso num plenário com ar-condicionado. Com vários assessores, né? Pois é. Mas o policial fardado ali na rua não tem esse tempo. Ele tem milissegundos para tomar uma decisão igual no meio do barulho da adrenalina. Como manter a frieza técnica para garantir que o direito de um não atropele o do outro na hora H? Essa é a verdadeira responsabilidade do distintivo. Exatamente. Fica a reflexão aí para todo mundo. A gente continua no próximo episódio. Tchau, tchau.